Olá, eu sou o Felipe Scheinberg, hematologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com o Dr. Fábio Kerbaui, do time de transplante de medula óssea da BP. E a gente vai falar para vocês que não são médicos quais foram as principais novidades nos congressos americanos e europeu, o ASCO, que é nos Estados Unidos, e o IRA, que é o europeu. O ASCO é de oncologia, mas tem conteúdo de hematologia, e o europeu, que é dedicado a doenças hematológicas. Quais foram as novidades nas leucemias linfóides agudas? Fábio, obrigado por estar aqui nos estúdios da Vibra, da equipe Bandeirantes, aqui no Learning Village. O que para quem não é médico, de uma forma resumida, teve de novidade na leucemia linfóide aguda? Bom, a primeira questão é uma terapia que está chegando no Brasil, né, que são as células CAR-T, os CAR-T cells, que são células que você retira do paciente, modifica elas geneticamente, ensina elas a combater a leucemia do paciente. E no Brasil está chegando o CAR-T para leucemia linfocítica aguda, para pacientes que não estão respondendo bem. Esses linfócitos são do mesmo paciente? Do mesmo paciente. Então, você colhe do paciente e ensina essas células do paciente a atacar a própria doença. E os resultados? Os resultados são muito bons, e o que é importante nesse congresso é que houve um estudo que mostrou que esses resultados são bons e se mantêm bons por um período de mais de 6 anos. Então, é uma terapia relativamente nova, que a gente tem que mostrar que, a longo prazo, o paciente se mantém seguro e com uma chance razoável de cura em situações, muitas vezes, difíceis sem CAR-T cell, né? E esses dados já foram apresentados em congressos anteriores. O que é importante aqui é o segmento que você está falando. Isso é bem consolidado. O importante é seguir o paciente por mais tempo. E tem pacientes que estão sendo curados com esse... E se mantendo curados e sem grandes toxicidades ao longo prazo. Isso é importante, é um dado importante. E que já falharam outras vezes de tratamento. Sim. Interessante. Lembrando que a BP é um dos poucos centros no Brasil certificados, né, para fazer esse tipo de tratamento, essa modalidade de terapia chamada de CAR-T, que nem o Dr. Fábio bem explicou. Fora a questão da terapia celular, então, de CAR-T, tem alguma coisa de imunoterapia que você viu? Tem, importante. Então, para as leucemias linfocíticas agudas, nós temos algumas imunoterapias, né, que são anticorpos que se ligam na célula doente e destroem essa célula. Isso é bem estabelecido para situações ou quando o paciente recidiva, ele recai da doença, e nesse congresso a gente começou a ver trabalhos que utilizam cada vez mais precocemente essas imunoterapias. Entendi. Então isso é importante. Não diria que esse dado é totalmente consolidado, mas mostra que isso, claro, a gente está associando terapias novas cada vez mais precocemente para melhorar a chance de cura desses pacientes. E essa imunoterapia, esse anticorpo, você falou, ele se liga diretamente no tumor? Diretamente no tumor. É uma terapia dirigida, né? Um anticorpo que se liga diretamente. E a outra imunoterapia estimula o sistema imune a atacar o tumor? Isso. Que é o que a gente chama de biespecífico, que é um termo mais técnico. Na verdade, ela junta a célula do organismo, a célula doente, aproxima o inimigo Isso. E ajuda o sistema imunológico do paciente a combater a doença. E essa estratégia ela já foi uma das mais bem sucedidas inicialmente na leucemia linfóide aguda. Isso. E parece que o papel desse tipo de droga foi consolidado nesse congresso. Não, bem consolidado. Existem trabalhos que já apareceram, que já foram bem estabelecidos, e agora, novamente, né, mostrando follow-ups maiores, segmentos maiores, com grupos de pacientes maiores e estudos de vida real. Ou seja, pacientes fora de estudo, que é o que a gente tem no dia a dia. Interessante. Né? Então, consolidando essas imunoterapias em pacientes com LLA. E elas estão sendo dadas em combinação com químio também? Elas começaram a ser dadas, então outros trabalhos aqui mostrando exatamente isso, a segurança de incluir essas imunoterapias com quimioterapia, e principalmente também para idoso, né? Que pacientes com leucemia linfocítica aguda com idade muito avançada é muito difícil tratar. E essas imunoterapias, elas teoricamente são menos tóxicas, né? E eventualmente até mais efetivas do que quimioterapia convencional. Então, estudos em idosos são importantes. A questão de idoso é delicada, porque eles não toleram, né, os tratamentos. Então, se você puder fazer algo tipo anticorpo, ou uma coisa mais amena, com resultados bons, até melhores, obviamente,
os pacientes se tornam mais tratáveis se eles conseguem manter o tratamento, né? Você tem que parar por causa de toxicidade, quimioterapia, aquelas coisas. Fábio, tem um tipo específico de leucemia linfóide aguda que é a Filadélfia positiva. Teve novidades nesse subtipo específico? É interessante, porque esse subtipo de leucemia linfocítica aguda é uma leucemia muito agressiva, que na era pré-inibidor tirosina-quinase, que é uma droga-alvo para essa leucemia, os pacientes iam muito mal, era uma doença muito agressiva. Hoje, com esses inibidores, com esse remédio que é oral, você consegue controlar muito bem a leucemia linfocítica aguda Filadélfia positivo. E a gente tem primeira, segunda, terceira, quarta geração desses inibidores. Então, cada vez mais aparecendo inibidores mais potentes, utilizados de forma precoce e tentando eliminar a quimioterapia desses pacientes. Então é um paradoxo, é uma leucemia muito agressiva que com remédio-alvo oral você consegue controlar muito bem o paciente. Agora isso é feito em combinação com essas imunoterapias que você falou? Corticoide e agora eventualmente imunoterapia. Estudos ainda, mas a gente não vislumbra isso. São estudos, não dá para dizer que isso é isso rotina. Não faz prática ainda. Mas em estudos importantes e realmente bem realizados, mostrando assim, uma chance muito boa de, inclusive, cura. Obviamente, precisa de mais estudos e mais pacientes englobados, mas é um novo capítulo para ele a Filadélfia. Importante. Interessante. E você falou do idoso e alguma coisa a mais de leucemia? Linfóide aguda? Não? Tá certo. Não, é bastante coisa. Bastante coisa. Bastante coisa aqui que estão sendo agora apresentados em congresso, então isso tudo que foi discutido ainda não o bispecífico, aquele anticorpo sim, mas tem as outras combinações, né, desses anticorpos, imunoterapia com a quimioterapia e essas combinações de imunoterapia com esses inibidores-alvo que o Fábio mencionou ainda estão sendo investigados, mas provavelmente vai ser como a gente vai estar tratando esses pacientes no futuro, principalmente os de mais idade, né? Que toleram muito mal o tratamento quimioterápico convencional, vamos dizer assim. Muito bom, então espero que vocês tenham gostado desse rápido resumo que fizemos das principais congressos americanos e europeus na área de leucemia linfóide aguda. Fábio, muito obrigado pela sua presença, espero vê-los mais vezes aqui no estúdio. Se cuidem, até a próxima.